Olá a todos, como é que estamos? Aqui eu novamente, Helder de Araújo, canal Luz no fim do túnel, neste 1º de maio de 2024, Dia Internacional do Trabalho e do Trabalhador. Hoje, uma quarta-feira, estamos em Santos, litoral paulista, aí por volta de 32 graus, 10 horas e 58 minutos aqui no litoral. Dia quente, já fiz a minha caminhada. E agora vamos aos assuntos do nosso canal e também podcast, lá também no Spotify e também no YouTube, para os nossos valiosos seguidores. O canal está com quase 200 seguidores, canal novo de mídia alternativa, de mídia independente. Hoje eu vou falar um pouco sobre alguns assuntos, por exemplo, este assunto aí da TPI e também a exposição de armas lá em Moscou. E a parte substancial deste vídeo e áudio será a respeito da crise generalizada da globalização. Vamos lá então, veja só, o direito internacional ocidental. Ele já está virando mais uma ordem internacional baseada em regras que eu mudo conforme a minha conveniência, né? Quer dizer, eu assim, entre aspas. Na verdade, os poderosos mudam essa ordem internacional baseada em regras. Quer dizer, eu mudo a regra e eu faço a ordem internacional conforme aquilo que for mais conveniente para mim. E como é que fica o direito internacional? Veja, os americanos agora estão preocupados com o Tribunal Penal Internacional, o TPI, que não se deve confundir com o Tribunal Internacional de Haia, né? O TPI poderá condenar, veja só, ele poderá condenar, sendo que o demandante aí é a África do Sul, país que nós já mencionamos aqui no nosso canal, porque é o país que viveu o apartheid e, portanto, tem bastante experiência neste tipo de situação patológica daquela criatura doentia lá que governa o Estado sionista de Israel. Ora, o lobby sionista é quem manda na Casa Branca. Não vai admitir uma coisa desta. Um tribunalzinho qualquer, por exemplo, o Tribunal Internacional Penal, é um tribunalzinho, né, do ponto de vista do lobby sionista. O TPI pode prender um israelense sob a acusação de que ele é um criminoso de guerra? A secretária de imprensa da Casa Branca, lá em Washington, D.C., Karine Jean-Pierre, já devidamente doutrinada, né, disse que os Estados Unidos não apoiam a investigação do TPI. Veja, eles não apoiam que um tribunal possa investigar alguma coisa. Então, para que serve o tribunal? Pois o tribunal não teria competência, quer dizer, ele não tem competência para julgar exatamente os casos para os quais ele foi criado. Ele foi criado basicamente para julgar genocídio, limpeza étnica, latrocínio de larga escala, crimes estatais, etc., né? Michelle McCaul, que é presidente do Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Estados Unidos, também já devidamente doutrinado, divulgou um projeto de lei para impor sanções a funcionários do TPI. Quer dizer, se os funcionários do TPI trabalharem, né, eles serão sancionados, né? Por exemplo, se eles investigarem os Estados Unidos ou Israel. O caso é que os Estados Unidos são signatários aí do Estatuto de Roma? Não, acho que não. Tratado que estabeleceu o TPI, mas Israel também não. A Rússia também não é signatária aí. Tanto é que o processo que correu ali para criminalizar o Putin, que é um processo absolutamente ridículo, né, não tem validade, uma vez que a Rússia não é signatária do Tribunal Penal Internacional de Haia, na Holanda. Bom, continuando, ó, os legisladores democratas sionistas, o deputado Rich Torres e o senador John Fetterman, querem bloquear o TPI, sancionar, né? Eles são especializados em sanções, dizendo que se o TPI não for contestado pela administração Biden, o TPI poderá assumir um poder sem precedentes. Por exemplo, poderá emitir mandados de prisão contra autoridades americanas. Isso é inadmissível, né? É inadmissível que autoridades americanas ou israelenses possam ser condenadas por um tribunal.
Veja, quando o Tribunal Penal Internacional, TPI, emitiu em 17 de março do ano passado um mandado de prisão, como eu disse, absolutamente ridículo, baseado no rapto de crianças ucranianas, que agora se sabe que as crianças ucranianas foram adotadas, veja só, adotadas, entre aspas, sabe-se lá como, por famílias alemãs. Se não me engano, eram 17 crianças, uma coisa assim. Contra o presidente da Rússia, quer dizer, que ele teria raptado as crianças. Poxa, mas elas foram adotadas por alemães, né? Você vê que história estranha, né? O Vladimir Putin, esse pode ser condenado, né? Esses mesmos políticos sabujos que querem acabar com o TPI aplaudiram, né? Pois os americanos estão levando ferro lá na Ucrânia, né? Então eles precisam de motivos para jogar em cima do Vladimir Putin. Ora, a TPI era para ser apenas um porrete para meter no cucuruto de inimigos políticos e nações incômodas ao imperialismo sionista americano. No TPI, somente desafetos políticos e inimigos geopolíticos podem ser perseguidos. Essa que é a regra. Essa que é a ordem internacional baseada nessas regras. Tipo, são as nossas regras e não as suas, né? Não era para o TPI ser alguma coisa séria, verdadeira. Não era para defender os palestinos e condenar os genocidas e antisionistas. O fato essencial nesse caso, mais um caso da absoluta hipocrisia aí do Ocidente coletivo, né, liderado pelos excepcionalistas americanos, é que, se Israel não for punido pelo TPI, o fato essencial é o direito internacional está morto. O mesmo vale aí, há que se dizer, para em organizações aí dominadas aí pelo Ocidente coletivo, como por exemplo a FIFA, o COI, né? Assim, organizações esportivas de nível internacional que boicotam times, boicotam países que são desafetos, né? Em competições esportivas, como se esporte não fosse um esporte, né? Mas esporte fosse um jogo de cartas marcadas por falsários. É puro blefe, né? Os esforços tirânicos da poderosa máfia sionista para impedir o crescimento do antisionismo, que é um fenômeno que não vai parar, isso faz crescer ainda mais o sentimento mundial contra o sabidamente, e que será comprovado, genocídio. Se você tem 35 mil civis palestinos mortos, 80 mil feridos e 1 milhão de refugiados num grupo de 2,3 milhões, você tem um genocídio absolutamente evidente, escancarado. E se você se defender dizendo que esses 35 mil civis palestinos são combatentes do Hamas, você é biruta. Tá? As últimas ações aí da máfia sionista: reprimir estudantes brutalmente, veja, suas últimas ações, ó. Primeira, reprimir estudantes brutalmente, com uma brutalidade ainda maior nos campi europeus, mas igualmente nos Estados Unidos, como nós temos visto aí. 2. Bloquear o TPI, o Tribunal Penal Internacional. Terceira ação, proibir o TikTok nos Estados Unidos, pois os estudantes não podem ter acesso aos vídeos que chegam incontáveis da Palestina, do Oriente Médio, da faixa de Gaza, do sul do Líbano, etc. 4. Impedir a liberdade de expressão através da exclusão e desmonetização de canais, como nós temos visto. 5. Compra de juízes, políticos, congressistas, burocratas, diplomatas, generais, deputados, mafiosos, empresários, etc. Nos Estados Unidos e em muitos países, o lobby sionista pode fazer isso com facilidade e o faz. 6. Plantar um conjunto de matérias na grande mídia vinculando atividades estudantis suspeitas como sendo por culpa do Jorge Soros, ou talvez pelo ISIS, o Al-Qaeda ou o Hamas. Ou seja, os estudantes, na verdade, são agentes de uma revolução em curso, né? Estão sendo fomentados aí pelo dinheiro do Jorge Soros. Então a culpa é do Jorge Soros. Quer dizer, a culpa não é do genocídio, entende? A culpa é do Jorge Soros. Então é isso, pessoal. A coisa está neste pé, neste impasse. Enquanto isso, o senhor Bibi, ele está lá na televisão israelense pedindo para o Joe Biden reprimir os estudantes.
Pessoal, e agora sim, segundo ponto aqui do nosso vídeo, a Rússia humilha a OTAN. A partir de hoje, no Parque da Vitória, em Moscou, começa uma exibição pública de armas, veículos, caças, equipamentos diversos tomados nos campos de batalha ucranianos. Itens, armamentos militares de 12 países, a maioria deles membros permanentes da OTAN, como Reino Unido, Estados Unidos, Turquia, França, Alemanha, entre outros. Entre os troféus exibidos ali na exibição pública, na feira de armas que estavam lá no campo de guerra ucraniano, serão exibidos ali. Entre os troféus exibidos está o creme de la creme da indústria militar ocidental. Leopards, Marders alemães, Bradleys, M113S estadunidenses, TSVs britânicos, CV-90S suecos, o AMX-10 RCS francês, os famosos tanques Abrams americanos, considerados os mais poderosos do mundo, talvez para sempre, né? Pelo menos 6 deles vão estar lá, né? Ou pedaços e restos dele, não sei se tem algum que esteja inteiro lá, né? Detalhe, a Ucrânia, com medo de perder mais Abrams, retirou-os da linha de frente, como foi pedido aí pela própria OTAN, né? A Rússia passa uma mensagem contundente aos arrogantes atlantistas. Veja, no nível histórico, vamos analisar aqui essa questão. Olha só, no nível histórico, isso aí lembra, recorda, ou é uma analogia e também uma simbologia, né, com a exibição de troféus alemães capturados na parada que se seguiu imediatamente à vitória soviética na Segunda Guerra Mundial. A gente sabe perfeitamente que quem venceu os exércitos nazistas foram os russos. No nível simbólico, especificamente, veja, agora está triunfando, a Rússia está triunfando sobre a poderosa OTAN e os seus parceiros, incluindo aí, logicamente, a própria Ucrânia, né? Mas a Ucrânia, na verdade, é o peixe mais pequeno aí nessa história, né? No nível econômico, é possível prever algum prejuízo para as ações das empresas cujos produtos são exibidos como troféus e são publicamente humilhados em Moscou. Veja, não parece uma boa ideia adquirir equipamentos que são capturados tão facilmente e em tamanha quantidade nos frontes de guerra ucranianos, né? A mensagem é particularmente dirigida para os países que estão mais engajados na luta contra a hegemonia unipolar americana. Por exemplo, a China, que é um dos países mais engajados para a emergência de um mundo multipolar, e é visto pelos Estados Unidos como seu grande inimigo, a China. Por exemplo, a China já está organizando viagens turísticas a Moscou para a exposição de armas em Moscou, né? Consta que o Jens Stoltenberg, secretário-geral da OTAN, o pessoal prefere falar NATO, né? Ele teria pedido a Putin que não exibisse os equipamentos militares da OTAN porque seria ofensivo para os membros do pacto. Veja, lembrou bastante o Blinken, né, indo à China pedir para a China não ser amiga da Rússia, né? Lembrou, né? Parece que é a mesma tipo de mentalidade, né? A mentalidade mendaz, a mentalidade de ser uma mistura de arrogância com vitimismo, né? É ainda mais humilhante agir assim, né? Como uma criança chorona, birrenta, né? É óbvio que a exibição é ofensiva, porque a intenção é exatamente essa, né? É humilhar. Por que os países fazem questão de serem humilhados pela Rússia? Essa é a pergunta que se deveria fazer. Por que a OTAN faz questão de ser humilhada? Ora, os europeus já deixaram claro que eles não precisam do baratíssimo gás russo. Eles preferem adquirir através de terceiros e vender na mídia que eles boicotam, que eles fazem sanções à Rússia. Bom, então nada mais justo então mostrar para uma Europa imbecilizada que os seus brinquedos de guerra são exatamente isso mesmo, brinquedos,
caros e inúteis. Bom, pessoal, falar agora da globalização. Veja, a globalização está em crise. A direita política já se deu conta disso e busca a ideia de nação através da defesa da propriedade. Veja, eu já fiz um vídeo ontem onde eu falo que a época atual é da direita. Ela é que está com a batata quente nas mãos, né? Porque a esquerda está pasmada, ela está numa pasmaceira. Veja, a esquerda ainda não entendeu que a luta que ela deveria lutar é gigantesca e é estratégica. Que é uma luta contra a usura capitalista e as misérias geradas pela usura capitalista. Procurem aí no Google e no dicionário o conceito de usura, né? O historiador Eric Hobsbawm, que eu pretendo abordar com mais propriedade em um futuro vídeo, ele disse que os governos modernos se apoiam em 3 presunções. Quer dizer, ele presume 3 coisas. Primeiro, um governo moderno, ele está se referindo aí especificamente à época moderna, pré-contemporânea. Veja, ele precisa ter mais poder do que qualquer outra forma de governo que opere em seus territórios. Ou seja, o governo, para ser efetivamente um governo, ele precisa ser invencível, ele precisa estar no topo, ele precisa estar no exercício do poder, e o poder de coerção, sobretudo. 2. Os habitantes do país devem aceitar de bom grado a autoridade desse governo. 3. O governo que se propõe proporcionar serviços, desenvolvimento, industrialização, enfim, ele vai proporcionar aquilo que a iniciativa privada não pode prestar e jamais poderia, inclusive no sentido da lei e da ordem. Veja, por exemplo, a manutenção da lei e da ordem. A iniciativa privada jamais vai manter a lei e a ordem no país, exceto no âmbito privado. A manutenção da lei e da ordem no âmbito privado. Por exemplo, eu tenho a minha própria milícia, né? Por exemplo, para me proteger, ou proteger a minha fazenda, ou as minhas terras, ou a minha indústria, tudo mais, já que o Estado não consegue mais proporcionar o sentido de defesa, né? O serviço de defesa, né? Da própria defesa, né? Por mais de 200 anos, olha, continuando, até o final da década de 70, vamos dizer, lá do início da Revolução Industrial até mais ou menos 1970, o Estado, o conceito de Estado, deu-se de uma forma, o seu desenvolvimento, o seu crescimento, o seu fortalecimento se deu de uma forma contínua, independentemente da ideologia, à esquerda ou à direita, ou da política ou do partido vencedor. O Estado só cresceu. Aí depois, nos últimos 40 anos, essa tendência se inverteu. O Estado começou a abandonar muitas de suas atividades públicas tradicionais, está perdendo o monopólio da força armada, está perdendo a estabilidade política, está perdendo o seu poder. Veja, isso aí é muito a situação do Brasil, veja. Mas não é só o Brasil. Muitos países do mundo estão passando por este processo, hein? Veja, o Estado está sendo minado na condução da sociedade. Isso desde a ascensão do neoliberalismo. Hein? O neoliberalismo, que é a privatização, né, de tudo aquilo que era dever e direito do Estado, passa a ser privado, passa a ser privativo e passa a ser financiarizado também. Então o neoliberalismo passou a desmontar gradualmente o aparelho estatal, privatizando suas funções para o próprio mercado, né? Ou assumindo responsabilidades estratégicas, como o próprio uso da violência. Por exemplo, como a gente vê no Brasil, que aos poucos a segurança ela vai saindo do âmbito, né, do Estado e vai caindo na mão de grupos privados, das próprias milícias, né? Também o neoliberalismo aí assume a política monetária, a política cambial de um país, a própria política externa, a própria produção de energia, as próprias estatais estratégicas tendem ou tenderam, neste período pós-1970, a serem privatizados. A própria energia, olha, que é a coisa mais vital que um país pode ter. Quando eu falo energia, eu estou falando gás, petróleo, energia elétrica e também os alimentos, a própria alimentação, hein? Que nós precisamos de comida para ter energia, né? E precisamos de fertilizantes também, né?
A criação de infraestrutura, a própria grande indústria vai passando para atividades privadas, serviços de saúde, de educação, de cultura. Veja, o Hobsbawm, esse historiador importante, ele falava sobre isso em 2007. 2007. Então, assim, o próprio conceito de soberania, ele vem sendo questionado. A perda de soberania, é isso. Se dá na ordem política, econômica, cultural, tecnológica, enfim. E, inclusive, essa perda de soberania, primeiro você tem a perda de soberania do Estado, né, como na sua coesão política, na sua administração, nos seus vários órgãos, na sua característica tripartite, né, como é o caso do Brasil, por exemplo, que tem 3 poderes. Mas a perda de soberania também se dá no plano individual, no próprio direito natural das pessoas, porque ele passa a se miscuir nas próprias escolhas dos indivíduos, né, que é essa política identitarista que graça aqui no Ocidente. Vários elementos contribuíram aí para a mudança do Estado moderno para o Estado contemporâneo, mas a principal mudança é essa alteração aí no próprio conceito de soberania. Veja, se não veja, olha, primeiro, surgiram novos atores internacionais, sobretudo como ele fez aquela cisão ali, após 1970, quando nós temos as crises do petróleo, e o padrão ouro vai para o beleléu, começa o padrão petrodólar e tudo mais. Então você tem aí novos atores internacionais, por exemplo, fundações, as próprias transnacionais, que lançam seus tentáculos e o seu sentido financeirista para os 4 cantos do mundo. As organizações não governamentais, as famosas ONGs. Segundo ponto, veja, o direito internacional tenta regular as relações internacionais, sobretudo dentro do âmbito estatal, alegando que ele está protegendo os direitos dos cidadãos. Ora, o Estado Nacional perde o monopólio da soberania jurídica. Ele passa a ter de conviver com uma série de atores internacionais hegemônicos e que sufocam a antiga soberania nacional. Veja, já citamos aí fundações, corporações, ONGs, etc. Além disso, terceiro ponto, olha, há uma grande influência midiática e também das redes sociais na própria política doméstica e na própria política externa dos países. Veja, a mídia é o 4º poder. Alguns acreditam que é o maior poder. Hoje é a grande influência midiática que também está presente nas redes sociais. Aí eu estou me referindo tanto à mídia oficial do modelo antigo, né? Imprensa, TV, jornal, como as mídias recentes, das redes sociais e dos movimentos de formação de opinião que se dão aí nas grandes redes sociais aí. 4º ponto, o poder hegemônico intervencionista, que ele se diz um poder de segurança internacional, é a famosa ordem internacional baseada em regras. O promotor dessa ordem internacional baseada em regras, ele é contra a ideia de um Estado autônomo, de um Estado soberano. Ele não quer países soberanos, militarmente sólidos, autônomos. Ele não quer países independentes. Na verdade, a causa da guerra Rússia-OTAN é exatamente essa. O Ocidente não tolera a autonomia, a independência, a soberania de um Estado, seja ele qual for, inclusive se for a Rússia, né? 5 ponto, a despersonalização da identidade nacional. Eles querem despersonalizar. Aí é um processo de globalização cultural, num conjunto de estereótipos, né? Eles querem consumidores dóceis, em última análise, né? Porque aí se fala do transhumanismo, da tecnocracia, né? E desses conceitos mais abomináveis aí do Ocidente coletivo, né? A despersonalização, né? Concluindo, olha, com a consolidação da soberania estatal, isso é um processo que se dá muito fortemente nos séculos XVIII e XIX, né? E adentrando o século XX, né? É que o século XX é um século de grandes guerras, né? E de Guerra Fria, né? Então, a soberania ela vai sendo colocada em xeque, né? No século XX, sobretudo com a perda da soberania da União Europeia, né?
Então você tem aí uma promoção com a consolidação da soberania estatal nos séculos anteriores, onde se coloca o habitante comum, o cidadão aí, né, como centro de um processo de cidadania, de assumir, de cumprir uma função como cidadão. Quer dizer, aí vem todo aquele conceito de cidadão, de cidadania, né? Quer dizer, o cidadão aí, ele está sujeito à jurisdição do Estado onde ele pertence, do país ao qual ele pertence. Quer dizer, ele pertence àquela sociedade, ele pertence àquela comunidade. Ele tem consciência dos seus direitos, das suas obrigações. Ele se sujeita, mais ou menos de bom grado, porque é como se ele estivesse crescendo junto com o seu próprio Estado. E aí você tem aí o surgimento das mídias, né? Jornal, rádio, TV, você começa a ter uma globalização cultural. E esse processo, você começa a ter contatos cada vez mais intensos com pessoas de outros países, com outras culturas, com outros pensamentos. E aí vem a internet. E você não tem mais a fronteira cultural, ela se torna muito tênue, muito fluida, né? Você tem novas formas de identidades culturais se formando e frequentemente substituindo as formas antigas, né? Isso vai remodelar a própria política. Por exemplo, os partidos políticos, eles já não é tudo aquilo. Eles já estão sendo superados por novas formas de organização e participação política. Os partidos tradicionais estão perdendo a sua capacidade de representar pessoas e, inclusive, estão perdendo a capacidade de representar o próprio governo, inclusive quando eles estão no governo, né? Com a globalização neoliberal, os estados ocidentais, que antes eram fortes e estáveis, perderam o monopólio, estão perdendo o monopólio da força coercitiva. E cada vez mais ele vai perdendo o merecimento, né? Ele vai perdendo o respeito, os cidadãos vão perdendo o respeito por seus estados, por seus governos. Porque o cidadão sente que o seu governo já não consegue lhe prestar serviços eficientes, né? Está vendendo gato por lebre, né? Então, o recuo da soberania do Estado nas últimas décadas é um fenômeno aí da globalização. Isso rompe toda a tradição de desenvolvimento da sociedade dos últimos séculos. Olhando aí para os últimos 40 anos de dominância aí do neoliberalismo, que é caracterizado então pela retirada gradual da soberania do Estado, veja que a taxa de crescimento geral dos países ela é bem menor agora do que foi, por exemplo, no final da Segunda Guerra Mundial. Então você veja, por exemplo, o Brasil teve um desenvolvimento excepcional, né, com Getúlio Vargas e depois na época do Juscelino e, sobretudo, na época do Geisel e do Médici, né? E depois de 1980, o desenvolvimento ele se estabilizou e agora é uma fase de estagnação, né? Veja, nem mesmo os principais países capitalistas do mundo ficaram mais ricos e fortes depois da década de 80. Menos ainda os menos desenvolvidos. Quer dizer, os Estados Unidos, ele com a queda da União Soviética, ele se tornou extremamente agressivo e expansionista, por exemplo, lá no leste europeu, e agora chegamos no impasse total, né? Aí no colapso entre dois mundos, entre duas visões de mundo, né? Com a pandemia, escancararam-se as mazelas aí do capitalismo, né? A falta de coordenação, né? Teve início uma privatização exagerada que caracteriza o neoliberalismo e o controle político se dá hoje cada vez mais em favor dos mais ricos, né? E a polarização ideológica e social se acentua, né? A produtividade entrou em declínio, os países estão num processo de desindustrialização, há uma farra generalizada aí nos mercados financeiros, né? Já existe insegurança alimentar em vários países e atos de pirataria explícita se banalizam. Por exemplo, como no caso do governo norte-americano, confiscando produtos médicos em alto mar na época do Covid, ou mais recentemente propondo roubar ativos russos nos bancos ocidentais. Some-se a esse quadro problemático novos conflitos armados, por exemplo, lá Israel no Oriente Médio, e o uso do dólar como uma arma de guerra, por exemplo, enviando bilhões aí para o esforço de guerra da OTAN na Ucrânia, ou enviando para Israel, ou enviando para Taiwan,
para enfraquecer e subordinar os países aos interesses dos Estados Unidos. Bom, pessoal, já estamos aqui com 30 minutos. Então, para terminar, veja, eu vou concluir aí com uma última reflexão. Em muitos países agora, a política econômica está se afastando do globalismo. Por isso que o nome deste vídeo é a crise da globalização. Nós estamos indo ao encontro de um modelo coercitivo, dito aí de direita, que tenta precariamente se impor através de sanções e ameaças verbais. A abertura ao mercado, que foi muito forte lá nos anos 90, que era visto como uma fonte de prosperidade, a vitória do neoliberalismo, a história acabou, como dizia o Fukuyama, o mundo unipolar venceu, né? Agora é visto como uma fonte de perigos. Então é preciso recuperar as formas de controle e proteção que antes eram exercidas pelo Estado. Então, de problema, o Estado passou agora a ser a solução. É isso, pessoal. Eu vou dar sequência a este pensamento ainda no vídeo de amanhã para concluir, mas esse eu vou concluir aqui. Então prestigiem o nosso canal, os nossos seguidores aí, compartilhem nas suas redes sociais, tragam seguidores para o canal, acionem o sininho das notificações, faz um comentário. Se quiser me ajudar, tá aí o Pix na descrição do vídeo. Muito obrigado a todos, aqui o nosso canal de livre expressão e livre comunicação. Sendo o que tínhamos para hoje, agradeço muito a sua atenção. Até a próxima e fiquem com Deus.